Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês muita informação sobre o Mengão queridão. E se eu fosse você, ficava até o final do vídeo, tá? E olha, é tanta informação bomba para vocês aí, que se eu fosse você que não é inscrito ainda, se inscrevia agora, já no começo do vídeo, que é porque você não vai se lembrar de novo. É tanta notícia uma em cima da outra, que você vai ficar concentrado até o final. Então, bora se inscrever nesse exato momento. Clica no sininho para marcar a opção todas. Curta, o seu like é importante para o YouTube nos divulgar. Comenta, sempre colocando para vocês, para nós, o seu estado e a sua cidade. Ah, tem gente que tá postando, tá comentando e não tá conferindo o que eu respondo. Não consigo responder todo mundo, mas tô respondendo. Algumas coisas eu acabo conseguindo responder. Então checa aí se eu não te respondi nos nossos comentários. E recomendo o nosso canal. Fala do Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, para geral poder vir aqui, se inscrever e a gente continuar crescendo. Estamos na 11ª temporada cobrindo o Mengão Queridão e gostaria, se vocês acharem que a gente merece, de ficar muito mais tempo aqui com vocês. Nação, tem renovações para acontecer no Flamengo que vão trazer milhões e milhões para jogadores desse elenco aqui. Eu vou contar para vocês quem são e como é que estão essas renovações. Também quero falar com vocês a respeito de um jogador que está tocando o terror no Barcelona. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Neymar está voltando para o Barcelona, né? Pois é, e ele pode estar embarcando junto com um atleta rubro-negro. Ah, eu vou contar porque tá um ribuliço lá na Espanha com relação a essa notícia. Também quero falar com vocês sobre a situação de mais um título desse ano. Estão ligados? Já ganhamos um, né? Vocês sabem disso, né? Ganhamos lá a Supercopa Rei. Em cima, eu sempre esqueço o nome do time que a gente ganhou. Ah, não interessa, né? Porque foi um time, assim, insignificante, a verdade é essa. Então, desculpa, não me lembro o nome do time que a gente ganhou na Supercopa do Rei. Como é que chama? O negócio é Pega Fogo, Caixa d'Água, como é que chama, gente? Desdentado. Ah, eu esqueci o nome do time. Mas vocês pesquisem aí no Google que vocês vão ver. Esse foi o nosso primeiro título. O segundo título pode vir ou neste ou no próximo final de semana. Vou explicar por quê para vocês. O Flamengo enfrenta amanhã, às 21h45, o Vasco da Gama. Flamengo ganhando, como nós esperamos que vença, os viceínos, o Flamengo chega a 20 pontos no Campeonato Carioca e o Volta Redonda joga no domingo contra o Sampaio Corrêa. Suponhamos que o Volta Redonda perca para o Sampaio Corrêa. O Flamengo ficaria 3 pontos à frente do Volta Redonda, faltando uma rodada. A última rodada do Flamengo é contra o Maricá. Ninguém, em sã consciência, acha que o Flamengo vai perder para o Maricá, certo? Bom, ainda que o Flamengo perca para o Maricá e o Volta Redonda vença a sua última partida, chegando aos mesmos 20 pontos do Flamengo, o que acontece? Por conta do saldo de gols, o Flamengo seria campeão. Hoje o saldo de gols do Flamengo é 13 e o do Volta Redonda um só. Então, se o Flamengo ganhar amanhã e o Volta Redonda perder para o Sampaio Corrêa no domingo, o Flamengo é praticamente campeão carioca, porque só uma derrota trágica para o Maricá e uma vitória do Volta Redonda na última rodada é que faria o Flamengo deixar de ser campeão. Teria que ser uma vitória lá para tirar o saldo que o Flamengo tem, o que é impossível. Suponhamos que o Flamengo vença o Vasco amanhã e o Volta Redonda vença o Sampaio Corrêa no final de semana. Ambas equipes, 20 pontos. Vão para a última rodada. Flamengo e Maricá. Se o Flamengo ganhar do Maricá, o Flamengo é campeão carioca, independente do que acontecer no jogo do Volta Redonda também. Sabe por quê? Porque o saldo de gols do Flamengo leva o Flamengo à liderança isolada e é campeão. Mas, Fabrício, o Campeonato Carioca acaba daqui a 2 rodadas? Não. O Flamengo seria campeão da Taça Guanabara. E aí tem aqueles jogos das semifinais e das finais do Carioca pra gente ser campeão do Campeonato Carioca. Mas quem é mais velhinho, que nem eu assim, gosta de ser campeão da Taça Guanabara. Antigamente, o Campeonato Carioca era muito charmoso, era o melhor campeonato regional do Brasil. Hoje em dia, nem tanto, devido a problemas que a gente tem da temperatura, jogos em horários inóspitos, bola que fica deformada com 2, 3 minutos de jogo, regulamento que não deixa os clubes se prepararem da maneira correta para a temporada. Então, a gente acabou perdendo um pouco do interesse no Carioca, né? Sou defensor, inclusive, que deveria acabar com os campeonatos regionais, que se englobasse os clubes menores em outras fases, criasse um torneio em que os clubes
grandes entrassem só num segundo momento, como é a Copa do Brasil, por exemplo. No formato atual, mais prejudica do que ajuda. E olha só, fazer meia-culpa aqui com vocês. Eu e muitos aí estávamos no desespero total porque o Flamengo chegou a ser 12º colocado. Podemos terminar agora em primeiro lugar, campeão da Taça Guanabara. Então fica aqui um registro no dia 14 de fevereiro de 2025. Eu, Fabrício Lopes, jamais reclamarei do início do Sub-20 do Flamengo no Campeonato Carioca, seja da maneira que for. Porque na hora que a onça vai beber água, ela bebe água. Então o Flamengo, na hora que tá valendo, e a gente pode ser campeão. E ainda tem um detalhe, hein, gente? Dependendo de como as coisas acontecerem na última rodada, nós podemos ser campeão da Taça Guanabara e adivinha quem pode ser o vice? Os vice-inos. Olha que delícia, né? Sensacional. Mas vale lembrar que o Flamengo tem alguns problemas para enfrentar o Vasco amanhã. Ayrton Lucas ainda é dúvida. O Gerson tá fora, porque foi expulso injustamente no jogo contra o Botafogo. Temos também a ausência do Cleiton. Uma ausência não muito preocupante, porque não vinha sendo utilizado nem no transcorrer das partidas. Mas tem a ausência, talvez a ausência do Juninho. O time do Flamengo está treinando hoje às 15h30. Então o Felipe Luiz vai descobrir hoje se o Juninho vai poder ir para o jogo ou não. E é um problema? Porque para mim o Juninho está mostrando sinais que pode ser útil sim. Falei com vocês na minha live ontem. O Juninho sempre está lá. O Arrascaeta não tem dificuldades para encontrá-lo. O Nico não tem dificuldade para encontrá-lo. Coisa que com os outros dois centroavantes anteriores, e não estou falando do Pedro, não, estou falando dos outros dois, eles não conseguiam. Os dois centroavantes anteriores, ninguém achava eles. Nunca estavam bem posicionados. O Juninho não. O Juninho sempre está bem posicionado. Mas tá perdendo gol, Fabrício, é verdade. Mas na hora que o Juninho desencantar e ganhar confiança, por ele sempre estar antenado na jogada, conseguir raciocinar aonde o Arrasca, aonde o De La Cruz e o Gerson vão colocar para ele, ele vai desandar a fazer gols e vai ser um reserva muito bom. Eu não tinha muita expectativa no Juninho. Agora eu confesso para vocês que eu tenho pelo posicionamento dele e pela noção da distribuição de jogadas dos nossos meias. Tá aparecendo muito e tá recebendo muita bola. Falta colocar para dentro. Na hora que ele começar a fazer gols, se Deus quiser, ele deslancha e deixa o Pedro tranquilo para voltar no melhor momento. Inclusive, ontem eu trouxe um vídeo para vocês lá no Central do Fla de um especialista na lesão do Pedro, um doutor, falando sobre a lesão do Pedro e os perigos de se antecipar a volta dele, tá? Bom, mas eu falei para vocês que o Flamengo amanhã não vai ter o Gerson. Então fica a pergunta. Mesmo sem o Gerson, tendo que improvisar o Varela na esquerda talvez, sem o Juninho, sem o entrosamento ideal ainda, porque o Cebolinha não tá lá conseguindo render ainda, claro, graças à lesão dele, super compreensível. Luiz Araújo ainda não engatou do jeito que a gente sabe que ele pode engatar. Mesmo assim, vocês acham que o Mengão vence o Vasco amanhã? Vocês acham que o Flamengo vai ser campeão da Taça Guanabara? Qual o seu placar para o jogo de amanhã? Coloca aqui que eu quero muito saber a sua opinião, tá? E o Gerson não vai estar no jogo. Não vai estar no jogo dentro de campo, porque a reclamação do pai do Gerson ecoou internamente no Flamengo. E ecoou pesado, tá? Mas foi pesado. A diretoria se sentiu até meio que ameaçada no bom sentido. Por quê? Porque do jeito que o pai do Gerson falou, muitos torcedores rubro-negros ficaram contra. Mas uma grande massa rubro-negra ficou a favor também. Afinal de contas, como pode não valorizar o melhor capitão rubro-negro, na minha opinião, dos últimos 10 anos? Para mim, ele foi muito mais capitão, tá sendo muito mais capitão do que o Diego Ribas, por exemplo. Porque o Diego era um baita de um capitão. Mas dentro de campo, o Gerson tem uma liderança técnica que o Diego não tinha. Muito mais capitão do que o Diego Alves. Mas muito mais capitão do que o Rafinha quando exerceu. Poucas vezes, mas exerceu. Muito mais capitão que o Bruno Henrique e Gabigol. Então, para mim, o Gerson é o melhor capitão dos últimos 10 anos de Flamengo, pelo menos. Vocês concordam ou não? Então, ter ecoado pesado na diretoria é muito por conta do que o Gerson vem fazendo dentro de campo. E merecer essa valorização. Tanto é que o Felipe Luiz disse que ele vai ser valorizado. O Felipe já sabia do que eu vou falar para vocês agora. O Flamengo marcou com o Marcão e alguns outros representantes do Gerson para o início de março poder discutir essa valorização e essa renovação contratual do Gerson.
O Flamengo não está disposto a deixar o Gerson sair para nenhum clube e o Gerson também não está disposto a ir embora, ainda bem, para clube nenhum. É aquilo que eu falei com vocês, né? Conversando com pessoas próximas do Gerson, e não foi o Marcão, ele chegou a dizer que se fosse pro Real Madrid ele metia o pé. Agora, Zenit, esses clubes assim, sei não, hein? Sei não. Mas enfim, o Flamengo deve chamá-lo para conversar agora no início de março, para eles poderem resolver essa pendência e o nosso camisa número 8 seguir normalmente com a braçadeira de capitão, exercendo a liderança dentro e fora de campo que ele sempre exerceu. Para o jogo de amanhã, nós não teremos o Gerson, mas teremos Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Perguntinha para vocês, eu gosto de colocar vocês em situações complicadas, eu gosto de entender a opinião de vocês. Para ser titular nesse exato momento, você escalaria Léo Ortiz e Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, Danilo e Léo Pereira. Quem seria a sua zaga? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião nessa roubada que eu acabei de colocar a vocês. Mas não é só o Gerson que vai renovar, não. O Eric Pulgar e o Fernando, que é o seu assessor, seu empresário, também tem data marcada para sentarem e sacramentarem a sua renovação contratual. O Felipe Luiz fez a parte dele, dobrou o Eric Pulgar, fez o Eric Pulgar aceitar as condições do Flamengo. Agora o Flamengo vai ter que aceitar as condições do Pulgar, e não são poucas. Estima-se que o Flamengo estaria disposto a dar R$1.300.000 de salário ao Eric Pulgar. Mas, segundo a imprensa chilena, o empresário dele quer algo em torno de 1,5, 1,6 milhões de reais para ajudar. Mas olha, não assusta não. Ele não vai fazer pressão, não. Ele quer 1,5, 1,6 ali, mas ele aceita que isso daí venha como luvas diluídas e também, não só, mas e também em metas que o Pulgar possa alcançar, como, por exemplo, número de jogos. Então tá de boa pro Flamengo, sacou? É, nação. E olha que renovar com o Gerson e com o Pulgar é fácil. O Gerson também, ó, o salário dele vai lá pra cima. São 2 salários milionários que o Flamengo vai ter que bancar. O pau vai comer mesmo? É na hora que o tal do Daniel chegar no Rio de Janeiro. Daniel é empresário do Arrascaeta, tá, irmão? Na hora que ele descer no Rio, é aí que a onça vai beber água com força. O homem é duro na queda para poder fazer renovação. E exige até toalhas brancas no camarim. Alguns vão entender a referência. Mas, enfim, é com ele que vai ser o jogo mais difícil, o jogo mais duro do Flamengo para as renovações contratuais. Mas, nesse caso, a diretoria vai esperar mais um pouco e só deve negociar a renovação do Arrasca mais para frente. Estima-se nesse momento que no segundo semestre. Por enquanto, prioridade total nas renovações de Eric Pulgar e do Gerson. Bom, vocês nem precisam perguntar se vocês renovariam com esses 3, né? Gerson, Eric Pulgar e com a Arrascaeta. Acho que é unânime. Ou não? Comenta então, bicho. Coloca aí para mim. Coloca a sua cidade, seu estado para eu te conhecer, para eu saber quem você é. Quem sabe, se eu conseguir, eu te respondo, que a minha vontade é de responder geral, mas eu leio todo mundo, tá? Bom, agora é o seguinte, gente. Tem um tal de Jules Koundé que tá com o cox suando geladinho, tá? O cox do cara tá suando geladinho, sabe por quê? Porque o Deco veio pro Brasil. Que Deco? Aquele que... Não, calma, não vou falar nada do Beco, não. Relaxa. O Deco é o diretor de futebol do Barcelona e sob a ordem de Juan Laporta, veio ao Brasil, ainda não desembarcou não, mas tá vindo pro Brasil para poder negociar a ida do Wesley para lá. E o Jules Koundé, que tá com o cox suando geladinho, tá nervoso e tá tenso, porque o Juan Laporta falou que vem pro Brasil para contratar um novo Roberto Carlos. Caraca, o Jules Koundé sabe quem é o Roberto Carlos. Se vai levar o novo Roberto Carlos para lá, deu ruim para ele. Não sabe quem é Jules Koundé, não? É o lateral direito titularíssimo do Barcelona. O Jornal Nacional, El Nacional, um dos maiores jornais da Espanha, colocou a seguinte manchete hoje. Deco negocia no Brasil contratação que coloca intocável de Flick
em apuros. Olha a moral que o Wesley tá, pessoal. E quando eu falei que ele pode chegar junto com o Neymar, é porque, segundo a imprensa espanhola, o Neymar teria assinado um pré-contrato com o Barcelona para poder jogar lá assim que terminar o seu contrato com o Santos, ou seja, na janela de verão europeia. Ah, Fabrício, mas se o Deco tá vindo para cá agora, o Barcelona quer ele agora. Sim, o Barcelona quer, mas não pode, tá? Primeiro porque a janela de transferências lá já fechou. E segundo, que o Flamengo só vai liberar o Wesley no meio do ano. O que pode acontecer, que é o que eu acredito, que se realmente o Barcelona vier com toda a força que eu vou contar para vocês agora, possa vir a ser acordado, é o Wesley ir para lá na janela de verão, tá? Antes disso, neca de futebol. Até porque os caras não teriam como usá-lo lá, é melhor ele trabalhando aqui do que lá. Mas o que me estranhou foram os valores divulgados pela imprensa europeia. Segundo eles, o Flamengo teria pedido 35 milhões de euros para vender o Wesley. Eu esperava um pouco mais. Eu conversei com algumas pessoas do Flamengo que diziam querer fazer a maior venda da história do Flamengo. E estaria ali 40 e poucos milhões de euros por causa da cotação, né? E lá na Europa estão dizendo que o Deco vem para oferecer 35 milhões de euros porque sabe que é o valor que o Flamengo aceita vender. Será? 35 milhões de euros tá bom pro Wesley? Você liberaria o Wesley agora, sim ou não? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E mais! Agora é importante, tá? Nós estamos no finalzinho do vídeo. Lá no começo eu te pedi para ficar até o final. Sabe por quê? Porque eu queria saber o seguinte. Bota para mim o nome de um lateral que você gostaria de ver no Flamengo caso o Wesley saísse. E eu vou saber pelos comentários quem é que ficou até o final do vídeo. Tá ligado? Então você vai receber uma atenção especial do Mulato Moreno aqui, tá ligado? Tamo juntos? Obrigado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Hoje é sexta-feira, final de semana chegou, um calorão, um sol pra cada careca e nós vamos ser felizes nesse final de semana. Vamos ou não vamos? Com o Flamengo e com a nossa vida. Tô certo ou tô errado? Ah, cheio das referências de velhinho, né? Mas tamo junto. Obrigado, nação. Valeu. Beijo no coração de vocês. Obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Só comentário massa que aparece aqui no nosso canal. Eu amo muito vocês e é por isso que pra mim falar de Flamengo todo dia, com você mesmo, você que tá aí me olhando agora, é a melhor coisa do mundo. Beijo no coração. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.